Gosta de recomendação de mangás? Principalmente de romance? Então assiste esse vídeo todo porque eu vou recomendar 5 mangás de romance para você desfrutar de uma boa leitura. Mas antes, né, deixa aqui o seu like para ajudar o canal e também se inscreva no canal para não perder mais recomendações futuramente. E lógico, né, ativa o sininho. Opa, eu sou o Celedari. Antes, se você é novo no canal, saiba que há mais vídeos de lista de mangás. Depois de terminar esse vídeo, passa lá no canal, porque lá tem uma playlist para você assistir. Ou só acessar o link aqui embaixo que você vai diretamente para a playlist. Vai lá, porque está muito bom. Agora vamos para a primeira recomendação. Esse mangá é um mangá tranquilo, não tem muitos diálogos mega elaborados, diálogos bem simples mesmo, e também não necessita muito do seu foco na leitura. É mais mesmo para você quiser passar o tempo. Por exemplo, se você tá numa fila no banco ou numa festa chata e você quer logo passar o tempo, tá aí esse mangá, como eu falei, não necessita muito da sua concentração. É mais para você apreciar mesmo o cotidiano desses dois. Porque esse mangá é aqueles tipos de mangás que só tem 5 páginas cada capítulo. Vamos dizer 5 a 6 por aí. São poucas páginas mesmo cada capítulo. Mas é bem bonitinho a interação desses dois, dessa Oni e desse garoto humano, numa sociedade que há diversas espécies. Só que eu tenho que dizer, pra quem não está muito ligado nessa história, ao ver certas partes pode achar muito bizarro, principalmente estranho pra caramba, devido ao fetiche que esse personagem tem. A história fala do cotidiano desses dois amigos de infância. Se você vê claramente que um é apaixonado pelo outro, só que ele tem um fetiche, como eu falei, bem bizarro, um fetiche de tocar qualquer coisa que ele acha interessante, principalmente chifres de outras espécies. Só que relaxa, só que ao tocar essas partes, primeiramente ele conversa com a pessoa e pede permissão, né? Ainda bem, né? Imagina se ele fizesse isso sem permissão. Posso dizer que daria uma cadeia. Então ele acaba tocando em várias partes, como que ele toca nas asas dessa árpia, nos chifres de outras espécies e etc. E você vê claramente que a amiga dele quer que ele toca no chifre dela, só que ela não confessa isso pra ele. E é muito bonitinho ver as reações dela, das carinhas fofas que ela faz. E há algumas piadinhas na história sobre as caras que ela faz. E também há outras espécies fofinhas, como essa daí que eu acho muito fofa, e algumas outras. Então, como eu falei, uma obra bem simplesinha, com coisas bonitinhas, com aqueles romances fofos. A obra é completa, com 45 capítulos. Uma coisa que eu tenho que dizer é que essa obra foi publicada diretamente no Twitter. Se você não sabia, há obras assim que são publicadas no Twitter e não em editoras famosas. Essa daqui, tenho que dizer que o autor é famoso. A obra dele ficou bem famosa quando estava em lançamento, por causa do Ecchi e também do mega harém que o protagonista tem. E de que essa obra que eu tô falando? É de To Love Ru. Muitos adoram e outros detestam. Eu sou da parte que não sou muito fã dessa obra. Mas não estou falando de To Love Ru, e sim da obra do mesmo autor, que é essa daqui. Mas eu tenho que dizer, se você já está pensando que essa obra vai ter harém e Ecchi, não vai ter harém, mas vai ter ecchi. E pra quem conhece Love Ru, sabe que não tem uma mega história elaborada, uns dramas bem doidos, nada, é bem simples e clichê. Essa daqui que eu vou falar de agora vai ser a mesma coisa, é uma obra bem tranquila e simples, como até fala a sinopse, uma leitura leve e divertida, e literalmente é isso, e também bem clichê. Você pode até ver em alguns sites que você vai procurar pra ler, vai estar lá bem lá, genérico, e de fato é isso mesmo. Mas mesmo assim, dessa lista, essa é a obra mais divertida que eu li. Gerou várias gargalhadas devido à temática da obra, que eu achei bem interessante e gostei demais. Antes de falar um pouquinho da história, que alguns aí podem concordar comigo, que o autor sabe fazer belas waifus. Esse mangá também tem algumas, e uma delas é o protagonista, que virou mulher. A história gira em torno disso. A história fala de um ninja caçador de yonkais, ou como a obra até fala, Ayakashi. Vamos falar que são yonkais na história, que são aqueles espíritos, mitos ou deuses que são contados por aí. E o protagonista é um ninja caçador disso. Como padrão, possui uma amiga de infância que também vê esses espíritos, esses yonkais. Chame do que você achar melhor. E no meio dessa caçada estava caçando um gato, só que ele não era um simples gato, e sim o rei dos Yakashis. E no meio dessa confusão toda, ele tentou proteger a amiga dele de infância e acabou sendo amaldiçoado
apaixonado pelo esse ser e acabou virando mulher. Há mais coisa por trás da história, mas eu não vou falar porque pode acabar estragando você um pouco a leitura. Então a história gira em torno disso, dele e dela tentando fazer ele virar homem de novo. E ele acaba se metendo em várias furadas por causa desse corpo dele, que eu rio muito, é muito engraçado. E o romance, se você conhece Two Web Rules, esse daqui também vai ser bem lerdo. Dos dois não confessa que um gosta do outro. Não pense que por ele que meio que vai rolar um romance Yuri. Não, só parece em certas ocasiões. Os dois mesmo estão correndo atrás para fazer ele virar novamente homem. Até ela fala proteger a masculinidade dele, porque ela quer mesmo que depois que ele vire homem, o romance dos dois progride mais. E nesse romance todo, você vê quem tem a mente mais pervertida é ela, porque ela fica imaginando várias coisas dele fazendo com ela. E você vai lendo cada capítulo, um vai ficando mais divertido com o outro. O que eu acho mais bonitinho da relação dos dois acaba sendo o ciúme, porque sabe aqueles típicos acidentes que tem em anime? Então, ela acaba tendo ciúme quando ele comete esses acidentes, ou os mal entendidos que sempre esses dois cometem quando estão juntos. Vai ficando bem legal. E esse gato que acompanha ele na história, ele odeia essas coisas pervertidas que o ser humano... Então, um dos motivos que ele quer acabar com todo mundo é por causa disso, e ele toda hora fica irritado com ela. Vai aparecendo cada vez personagens um mais legais que o outro, e eu tenho que dizer, a interação desses dois, meu Deus, eu acabo rindo muito com eles. As lutas, para finalizar, apesar de ser simples, são muito boas. Me surpreendeu bastante. A obra que eu vou citar agora foi a que mais me surpreendeu. Eu não sabia que seria tão bom na hora da leitura. Vou dizer logo que essa obra foi anunciado o anime, mas não tem a data de quando será. Ainda não foi falada. Eu posso dizer que talvez esse seja um romance inovador, devido que foi abordada uma coisa na obra que eu não havia visto em nenhum lugar. Trata-se de um protagonista colegial que adora bonecas rinas, que são esses tipos de bonecas, que são bonecas feitas à mão e bastante detalhada. Eu não sei muito sobre essas bonecas. E uma garota também colegial, que são aquela típica garota famosinha de escola, mas que é uma baita de uma otaku que adora principalmente fazer cosplays. Só que um dia o protagonista acaba tendo que costurar roupas para essas bonecas dele na escola por causa que a máquina dele acabou quebrando. Só que quando ele ia começar a costurar roupas para essa boneca dele, essa heroína acaba entrando na sala de arte e acaba vendo ele. E ele todo espantado, com medo de ser julgado por gostar de bonecas, ele acaba conversando com ela, rolando um diálogo entre dois. Ele vê que ele não está sendo julgado e ela pede ajuda para ele para fazer roupas de cosplay para ela. E daí a história vai desenvolvendo. Ele começa a costurar várias e várias roupas para ela. Tenho que dizer, essa obra ensina você bastante coisa, principalmente se você gosta, pensa, né, futuramente fazer cosplay, porque essa obra ensina muita coisa e você aprende bastante coisa. E também lição de moral, coisa para você levar para a vida, principalmente essa questão de não julgar as pessoas pelo gosto delas. Como você vê o protagonista, que é um homem que adora bonecas e também costurar vestidos e outros tipos de roupas e também aquelas coisas de estética. Tem um capítulo que meus amigos que eu tenho que falar que caramba, totalmente focado nisso, que foi um baita de um capítulo que dá uma baita de lição de moral. Trabalha muito bem sobre isso. E outra coisa que eu tenho que falar, eu achei bem bonito os traços dessa obra, porque caramba, realça muito bem a beleza tanto dos personagens masculinos quanto dos personagens femininos. Eu fiquei muito encantado com esses traços. Não posso deixar de fora essa heroína. Caramba, eu acho ela muito divertida e simpática. Ela é totalmente o oposto dele. Ela é uma garota famosa, extrovertida, e ele é totalmente o oposto dela. Como eu falei, ele é introvertido e meio que isolado da sala de aula. Só que aí que tá. Esse isolamento é um isolamento meio que diferente. Ele se auto-isola das pessoas na sala de aula devido ao trauma dele. Na mente dele você vê que ele julga muitas pessoas, não confia muito nos outros e também tem muitos pensamentos negativos. Nessa convivência com ela, acaba aprendendo muita coisa. E eu vou dizer que, cara, cada vez mais você vai se apaixonar por ela. Eu acho ela demais. E eu posso dizer que ela acaba se apaixonando por ele bem cedo. E cada vez mais você vai vendo esses pensamentos amorosos dela, você vai se encantando mais ainda com ela, principalmente na parte que ela levou ele pra loja de roupa. Esse mangá é o que mais recomendo você a ler nessa lista, porque é muito bom, te ensina muita coisa.
Se prepara agora, se você gosta de obras picantes, então se liga nessas duas últimas. A primeira é do mesmo autor de Parallel Paradise e de Elfen Lied. E também o artista dessa obra produziu também outras obras famosas, como essas duas. Se você quer saber mais dessas 4 obras que eu falei, acesse o canal porque eu já falei delas. São obras muito boas. E voltando, essa é uma obra bem curtinha, só com 12 capítulos, e eu posso te dizer que, rapaz, a adaptação nesses 12 capítulos foi muito boa. Posso dizer que foi melhor do que obras grandes. O autor conseguiu fazer essa história toda fechada muito boa. Está de parabéns. E a história é sobre esse protagonista que novamente tem uma amiga de infância, só que os dois acabam se separando. Ela, como que era de uma família muito rica, foi para uma escola prestigiada, aquela escola de luxo. E ele, como é de uma família humilde, acabou ficando numa escola, né, que é do padrão financeiro da família dele. Só que a partir do momento da vida dele, ele conseguiu entrar na mesma escola que ela. Só que ele vê que ela mudou muito, virou aquela típica dama, toda santinha, certinha. Só que ela acabou menosprezando muito ele. Que um certo dia ele descobriu que há uma certa lenda por aí. Se ele rezar para o Deus observador, ele acaba concedendo um desejo para ele. E ele faz isso e vê que é verdade. Ele desejou o quarto dele da escola se ligasse ao quarto dela. E dito e feito, acabou acontecendo isso. Só que tem um porém. O Deus pede algo em troca. Se Deus pegou o autocontrole dela, ela acaba não tendo mais autocontrole e a história parte daí. E você vê que, rapaz, acontece cada coisa, algumas coisas muito absurdas entre eles. E as cenas picantes tem muito e muito mesmo. Os dois fazem certas coisas em todo lugar que tem. Meu Deus, e quando aparece essa garota que é a irmã da heroína, rapaz, fora isso, essa heroína também fala cada absurdo pra protagonista e faz certas coisas na frente dele. Essa obra é um total absurdo. E mesmo tendo esses absurdos, a história é muito bem feita. Caraca, nos capítulos finais essa obra tem uma reviravolta muito boa que me surpreendi total. Eu não esperava que seria tão boa assim. Recomendo demais você a ler. Agora se prepare porque esse último mangá, mesmo eu recomendando, tem muitos pontos negativos. É uma história, na minha opinião, cheio de furos, muito mal explicado em certas partes. Parece que cada capítulo não é ligado com o outro. E mesmo assim, eu vejo que o autor queria transmitir algo pra você por trás dessa obra, só que eu não captei essa mensagem. Aí você me fala, então por que eu tô recomendando? É porque, mesmo assim, eu ainda tenho esperança nessa obra. A história fala de um assalariado que, num dia pra outro, acabou tendo uma dívida enorme que ele não era capaz de pagar. Só que chega um cara pra ele e fala que vai quitar a dívida dele se ele fazer esse acordo, virar amigo dessa garota. Então ele parte para essa missão. Você vê que essa garota é um total mistério. Ela expressa nem emoção direita, é tipo uma boneca. E cada capítulo vai tendo mais mistério e você vai pensando o que se passa na mente dela, o que ela quer com isso. E você não vai entendendo nada das ações dela. E cada capítulo tem cenas mais picantes que a outra. Por isso que eu falo que parece que esses capítulos não são um ligado com o outro, porque tem um capítulo, você vai para outro capítulo e você não entende. Parece que há um grande buraco em cada capítulo e você fica algumas vezes bem confuso. Mas mesmo assim, relaxa que no final algumas coisas são explicadas e você vê que se essa obra fosse bem trabalhada, seria muito melhor, porque vai chegando nos capítulos finais, vai explicando algumas coisas para você e você acaba entendendo. Mas mesmo assim, faltava mais explicações. Por isso que eu falo que ainda tenho esperança. Se houvesse um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de capítulos, o desenvolvimento, a reviravolta seria muito boa. Essa história completa é só com 32 capítulos. Pra mim devia ter mais capítulos, mas tá aí essa obra. Se você gosta de Eti, então é o que não falta nessa história. Você pode ler tranquilamente. Uma coisa que eu tenho que dizer, que caraca, vai chegando nos capítulos finais, os traços vai ficando muito belos. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você já leu algum desses mangás que eu recomendei, deixa aí nos comentários o que você achou. E não esquecendo, deixa aqui embaixo seu joinha que vai me ajudar muito. E também dá uma passada lá no canal para você ver mais recomendações, que é uma melhor do que a outra. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Fui!